tirar metade dos meus livros da estante, fazer bagunça imensa pra gravar esse vídeo, depois eu que lute. Mas hoje eu vou contar pra vocês o meu top 3 livros. Nunca vi nenhum vídeo desse tipo aqui no YouTube, então eu vou explicar mais ou menos pra vocês como é que vai funcionar. Pedi pra vocês que me seguem pelo Instagram me enviarem categorias de livros numa caixinha de perguntas que eu abri por lá. E eu selecionei as minhas 15 respostas favoritas pra trazer aqui nesse vídeo pra vocês um top 3 dos livros de cada uma dessas categorias. Eu não tinha espaço pra colocar eles aqui na frente, então eu tive que colocar nos braços da poltrona. Fiz aqui uma pilha gigantesca, uma gambiarra, tô até com medo de cair. Mas eu gostei muito das categorias que vocês me enviaram. Inclusive eu escolhi só 15 pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas se vocês gostarem da ideia, depois eu posso fazer uma parte 2. E aí eu abro por lá uma nova caixinha de perguntas pra quem não participou e quiser participar. E também posso até usar algumas das categorias que vocês já me enviaram nessa primeira caixinha e eu não consegui encaixar aqui. A primeira categoria que eu separei então foi enviada pela Camila e ela me pediu um top 3 de livros de romance adulto. Eu sei que talvez essa não seja a resposta que vocês esperavam, gente, mas não tem pra onde fugir. Se eu for ser sincera com vocês, a resposta é essa daqui. Em terceiro lugar, a gente tem Amor Teoricamente, da Elie Hazelwood. Em segundo lugar, a gente tem A Razão do Amor, da Elie Hazelwood. E em terceiro lugar, a gente tem A Hipótese do Amor, da Elie Hazelwood. É isso. Esse é o meu top 3 romances adultos favoritos. Ela simplesmente tem o dom de escrever livros de romance que eu gosto, que tem ali uma intriga, alguma coisa impedindo o casal de ficar junto, mas eles começam a gostar um do outro e no final ficam juntos. E tem aquela pitada de comédia, de drama. E também, né, a parte do romance adulto em si. Então, todos eles são 5 estrelas favoritados. Amei todos. Tem a mesma nota. Mas por um apego emocional, por ter sido o primeiro que eu li e também por gostar muito da protagonista, dos protagonistas, A Hipótese do Amor tá em primeiro. Recomendo muito a leitura de todos. Se você lê um livro da Elie Hazelwood e não gostou, provavelmente você não vai gostar dos outros. Agora, se você lê um e gostou, tem grandes chances de você gostar dos outros, porque todos eles são bem parecidos. A próxima categoria foi enviada pela Júlia e ela colocou livros de fantasia únicos. Ai, meus amores, aqui a gente vai falar sobre a minha zona de conforto, que é fantasia, vocês sabem. Inclusive, muitos dos livros dessas pilhas aqui são de fantasia também. Começando então pelo terceiro lugar desse top 3, a gente tem O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Lembrando que isso aqui é um top 3 melhores, tá? Esse livro aqui é bom demais, eu adorei. Eu acho que foi um livro que ele começou e terminou muito bem, amarradinho aqui em um volume só. E eu adoro quando tem livros de fantasia assim, porque vocês sabem que é meio escasso no mercado, né? Geralmente os autores gostam de se estender até o limite, às vezes até ultrapassar esse limite do aceitável. O segundo livro é outro queridinho, que eu recomendei muito pra vocês. Inclusive tem resenha desse livro aqui no canal, porque assim que eu terminei a leitura, eu sabia que eu precisava falar desse livro pro mundo, que é Sem Coração, da Marissa Meyer. Aqui a gente vai conhecer a história da Rainha de Copas, antes dela se tornar Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas. Então a gente vai ter o passado da vilã. Então assim, é uma releitura, né, de certa forma, de Alice, utiliza os personagens da história, mas eu acho que foi muito bem feito. Tem uma história intrigante, tem um romance aqui maravilhoso e toda essa ambientação, assim, sabe, do País das Maravilhas é incrível. Eu adoro a Marissa Meyer e esse aqui com certeza foi um dos melhores livros dela que eu já li. Na minha humilde opinião, ele te deixa muito preso, então assim, dá pra devorar isso aqui muito rápido. E em primeiríssimo lugar dessa lista, não poderia ser diferente. Quem me conhece bem, acompanha os vídeos aqui do canal, talvez até já saiba qual livro é. O Circo da Noite, da Erin Mogerstein. Esse livro é incrível, eu amo essa ambientação, eu amo esse clima do livro, sabe? É um negócio muito único. Eu nunca li um livro que se passasse num circo e que conseguisse passar isso de uma forma tão imersiva, sabe? Eu já até li outros livros que me lembraram um pouco essa vibe, como por exemplo Caraval, que foi uma leitura mais recente. Mas assim, esse aqui continua sendo especial. Eu amo esses personagens, amo essa escrita. Quero muito ler outras coisas da Erin Mogerstein, inclusive. E essa aqui é uma recomendação que eu faço de olhos fechados. A Ana Bia mandou a categoria Top 3 Melhores Protagonistas Femininas. Também adorei essa daqui, porque eu leio muito livro com protagonista mulher. Se fosse de homem, eu já ficaria assim meio na dificuldade. Mas falando sobre mulheres maravilhosas que eu me identifico muito, ou que eu gostei de acompanhar. Gente, sério, a categoria aqui foi simplesmente selecionar protagonistas que não me irritaram em nenhum momento. Que eu me identifiquei, que eu me diverti acompanhando, que eu consegui entender as decisões, os pensamentos dela e tal. Porque acontece muito de eu gostar do livro, mas em algum momento dele a protagonista acabar fazendo alguma coisa que me irritou, ou que eu não concordo, ou que eu faria diferente. A primeira, então, é a Amani, de A Rebelde do Deserto, a trilogia inteira. E a Amani, pra mim, é uma protagonista que faz jus a essa série, que é maravilhosa. Então, eu adorei acompanhar ela. Inclusive, eu sinto muitas saudades desse universo, queria muito reler esse livro um dia. A segunda protagonista do meu top 3 é a Maggie, de Coração de Tinta. A Maggie começa esse livro sendo ali uma criança, uma pré-adolescente, mais ou menos. E levando isso em consideração, eu acho que as atitudes dela são muito coerentes. E eu também acho que ela passa muito uma sensação de ser uma pessoa real. Eu adoro a relação dela com os outros personagens aqui que aparecem nesse livro. Eu adoro todos os personagens desse livro, é um livro maravilhoso. Essa trilogia é uma das minhas favoritas da vida. E a Maggie foi uma personagem que me marcou muito, porque apesar de ser um livro
narrado em terceira pessoa, como ela é a protagonista, na maior parte do tempo ela tá aparecendo. Então se ela fosse uma chata de galocha, eu ia ter condição alguma de ler isso daqui sem surtar. E em primeiríssimo lugar, acho que uma das personagens literárias que eu mais gosto de todos os livros que eu já li, com certeza é a Audrey Rose, de Jack o Estripador, Rastros de Sangue, da Kerri Maniscalco. É uma série também que eu já recomendei muito aqui pra vocês. Tem vlog de leitura com spoilers desse livro. E eu acho que, apesar de Audrey Rose tomar algumas decisões que eu não tomaria porque eu sou covarde e ela não é, eu consigo muito enxergar uma razão por trás de todas as atitudes dela. E também consigo ver essa perspectiva de uma mulher que quer ocupar espaços em uma época em que não era permitido. E ela simplesmente tá 100% nem aí, que é uma coisa que me agrada muito. O Books Dan King mandou a categoria Top 3 livros que você acabou, amou e passou dias, semanas, meses ainda pensando neles. Essa daqui foi difícil, porque tinha pelo menos ali uns 5, 6 livros que eu facilmente colocaria nessa categoria, mas eu queria que fosse um top 3. Então eu selecionei os mais, sabe? Esses aqui são livros que também são favoritos da minha vida, que eu vou me lembrar pra sempre, porque eles me marcaram e eu não consigo parar de pensar neles até hoje. E olha que todos eles eu li aí cerca de 10 anos atrás. Em terceiro lugar, então, a gente tem O Hobbit, do Tolkien. Esse livro aqui eu não tenho palavras pra descrever, sabe? Foi uma das minhas portas de entrada pra fantasia e me fez apaixonar por mundos mágicos. Esses personagens, essa história, tudo aqui me agrada. Eu não tenho uma crítica a fazer. É um dos melhores livros que eu já li, eu quero muito reler, eu recomendo pra todo mundo. Pra mim, isso aqui é uma obra-prima. Em segundo lugar, outro livro que me marcou demais, eu conheci através do filme, assim como O Hobbit. Depois eu comprei o livro e fui ler, porque eu fiquei tão obcecada, eu não conseguia parar de pensar, então eu precisava ler o livro também. E se tivesse outras coisas sobre a história, eu também teria lido, também teria consumido, porque eu estava obcecada, essa era a minha personalidade, que é A Menina que Roubava Livros, do Mark Zusak. Isso aqui, gente, me destroçou. Essa história aqui acabou com a minha raça. Eu saí do cinema em estado de choque. Eu terminei de ler o livro, mesmo já sabendo o que acontecia, em estado de choque. Eu nunca vou esquecer essa história, esses personagens. Talvez nem seja o melhor livro do mundo, mas pra mim, naquele momento foi. Pra fechar, então, o primeiro lugar desse top 3, não poderia ser diferente, é o Diário de Anne Frank. Esse livro eu li, acho que até muito jovem, assim, mas ele me marcou de uma maneira que eu acho que eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse lido esse livro. Também é uma leitura que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque acaba mudando o seu jeito de enxergar as coisas. Eu não vejo como uma pessoa conseguiria ler isso daqui e não se sensibilizar. E o pior de tudo é que é um livro muito fácil de ler. Como ele é narrado por uma garotinha, uma adolescente, ele tem uma escrita muito fácil, muito fluida. E as coisas acontecem muito rápido, não tem enrolação nem nada. Então os dias vão passando, a história vai evoluindo e você fica cada vez mais apegado a essas pessoas reais que existiram. E quando chega no final, por mais que você já saiba o que acontece, é um negócio assim que você não consegue conceber, sabe? Você não consegue aceitar que essa aqui é a realidade. Mas ela é. E é importante que todo mundo saiba o que aconteceu. A próxima categoria foi enviada pela Jess e ela colocou top 3 melhores continuações de sagas. E essa daqui eu adorei responder. Pensei muito bem, tá? Porque eu queria ser bem certeira com todas as minhas respostas nesse vídeo. E eu separei aqui sagas em que o primeiro livro eu gostei, mas que os próximos foram, assim, gente, imbatíveis. Pra começar, em terceiro lugar, a gente tem a série As Crônicas Lunares, da Marissa Meyer. Eu tenho aqui o livro 2, Scarlet, e o livro 3, Cress. Pra mim, Cinder e Winter, né, o primeiro e o quarto livro são os mais fracos da série. Não que sejam ruins, como eu disse, mas esses dois aqui elevaram o nível. São continuações diretas aí do primeiro livro que me surpreenderam muito e superaram as minhas expectativas. Em segundo lugar dessa lista, eu acho que muita gente vai concordar comigo. Eu espero que sim. Eu tenho Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruína, da Sarah J. Maas. Corte de Espinhos e Rosas é bom. Eu dei uma nota alta, gostei muito do primeiro livro, fiquei super ansiosa pra ler as continuações, mas isso aqui, gente, isso aqui é uma das melhores coisas que a Sarah J. Maas já escreveu. É muito bom. Aumenta muito o nível da série, sabe? Subiu o sarrafo. Pra finalizar, em primeiríssimo lugar, quem discorda de mim é louco, tá? Não tem como. Essa é a melhor continuação de série do mundo. Ninguém vai escrever algo melhor do que isso aqui e só a minha opinião importa. Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica, Cassandra Clare, o que você fez aqui? O pulo que essa história deu do primeiro livro pro segundo e do segundo pro terceiro é uma coisa assim histórica. Acontece uma vez a cada 100 anos. Então aproveitem, tá? Se você não leu ainda, se delicie nessa maravilha que você não vai se arrepender. A próxima categoria também foi enviada pela Camila, que já tinha enviado outra categoria muito boa, mas eu não consegui resistir e precisei chamar a Camila de novo aqui pra esse vídeo, que é top 3 livros com triângulo amoroso. Triângulo amoroso, você tá falando comigo mesmo, porque eu gosto de triângulo amoroso, não sou aquelas pessoas que é hater. Só que assim, pra mim, um triângulo amoroso, pra ele ser bom, você tem que querer que a protagonista fique com os dois. Tem que ser a protagonista dividida entre o gostosão 1 e o gostosão 2. Um triângulo amoroso bom, eu tenho que ficar assim, indecisa junto com ela. Se for aquele triângulo amoroso em que você torce só pra um dos lados e quer que o outro se lasque,
Agora que tá definido, vamos falar sobre coisas boas. Terceiro lugar, A Maldição do Tigre, da Colleen Hoover. Essa aqui é uma série que eu acho que muita gente não leu. Era famosa antigamente, né, na minha época, quando eu comecei, lá em 2014. Mas hoje em dia eu acho que caiu no esquecimento. Eu, particularmente, fiquei muito indecisa. Eu sofreria com qualquer decisão que a protagonista tomasse. Inclusive, por mim, ela ficaria com os dois. Vou ser sincera. Não adianta mentir aqui, gente. Falsidade não é comigo. Por mim, ela pegava os dois irmãos e ficava logo com os dois. E, em segundo lugar, outra série que a gente precisa mencionar quando fala de triângulo amoroso. The Kiss of Deception, da Mary Pearson. Primeiro livro das Crônicas de Amor e Ódio. Dois gostosões maravilhosos. Não dá pra você escolher. Eu sei que tem gente que tem favoritos, mas eu, particularmente, nossa senhora, sofri muito. Gente, até o terceiro livro eu tava sofrendo. E é claro que se a gente tá falando de triângulo amoroso, a gente tem que falar do triângulo amoroso mais famoso do mundinho literário. Pelo menos pra quem é jovem. Pra quem é velho, não sei qual é. Ela voltou, meus amores. Nem deu tempo de sentir saudades. Já tá aqui a Cassandra Clare de novo com o Anjo Mecânico. Eu peguei o primeiro livro só porque o segundo e o terceiro já tinham sido mencionados em outra categoria. Eu não queria repetir livro. Mas tá aqui pra representar a série inteira. Assim, eu tenho meu favorito desse triângulo amoroso. Mas eu não cheguei a ficar, tipo, frustrada ou não queria que a protagonista ficasse com o outro. Não. Por mim, ela casava com os dois. E a forma como a Cassandra Clare terminou esta série, gente, é muito apetitosa. Cassandra Clare, muito obrigada por tudo. Pra sempre vou te venerar. Saindo um pouco desse clima de festa e entrando num clima um pouco mais sério, agora a gente vai falar da categoria que a Samila me enviou, que são livros indispensáveis, que todo mundo deveria ler. E em terceiro lugar, a gente tem um dos meus favoritos da vida também. Recomendo pra todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria ler porque é bom demais. Só por isso. Eu acho que você vai estar se fazendo um favor em ler esse livro. Então, tô aqui recomendando. Que é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. É um livro diferente de tudo que eu já li. Os personagens daqui, a época em que o livro se passa, a forma como ele é construído, os plot twists. Gente, tudo é maravilhoso aqui. Pra mim, ele vai se tornar um clássico no futuro, sabe? Porque maravilhoso, de verdade. Todo mundo deveria ler. Em segundo lugar dessa lista, a gente tem um livro importante politicamente. Se você não quer ser um paspalho, um idiota, vamos ler, galera. Tem gente que lê e que é paspalho, pelo amor de Deus. Vamos ler outras coisas, além do básico, só pra gente dar uma informada sobre história. Quando você tá indeciso politicamente, dá uma lida na história, que a história te dá as respostas. Vamos ler Cova 312, da Daniela Arbex? Só pra você entender um pouquinho do passado do seu país. Um passado não tão distante, sabe? Mas que muita gente não lembra. É uma leitura necessária. E não só esse, como outros livros também, mas é o que eu tenho aqui pra representar. E assim, gente, querendo ou não, isso aqui é um formador de caráter, de pessoas conscientes. Então é um livro que ultrapassa a importância da literatura, sabe? Ele vai muito além. E ainda sobre livros que vão muito além de literatura e que são atemporais justamente pelo assunto que eles abordam, você que também não é informado politicamente, principalmente se você é uma moça e não sabe a importância de se posicionar politicamente, de tomar as decisões corretas e lutar pelos seus direitos, o conto da Aya, da Margaret Atwood. Se você não acredita no passado, pensa o que poderia ser o futuro. Eu acho que tem pessoas que vivem no mundo da lua, ou que são tão alienadas durante a vida inteira, por familiares, por amigos, pessoas que servem, etc., que acabam se desligando um pouco da realidade, sabe? E é assustador ver isso a essa altura do campeonato. Depois que a gente já passou por tantas situações que deviam servir de aprendizado, a gente continua regredindo. A próxima categoria foi enviada por A Senhorita dos Livros, e ela colocou Mais Amados do Stephen King até agora. Eu adorei essa categoria também, porque, gente, eu adoro falar sobre livros do Stephen King. E assim, gente, eu não li muitos livros do King, não tantos quanto eu gostaria, porque eu queria ter lido todos dele, né? Ao mesmo tempo que eu não queria, porque eu prefiro ter livros dele pra ler pra sempre do que terminar tudo de uma vez, né? Afinal, quanto mais, melhor. Mas se bem que ele não para de escrever, né? Então não é como se tivesse em falta. Mas assim, dentre os 6 livros dele que eu li até agora, eu tenho sim os meus 3 favoritos. Provavelmente é um ranking que vai mudar aí ao longo do tempo, quando eu for lendo mais livros do autor. Mas no momento é esse. Em terceiro lugar, a gente tem Salem, que foi o segundo livro dele que eu li. Foi aqui que eu vi o verdadeiro potencial do Stephen King, porque eu acho que em Carrie ele ainda tava muito morno, sabe? Ele tava começando a descobrir o estilo de escrita dele. E aqui o negócio já sobe muito de nível, então Salem é um livro muito, muito bom. Acho que até agora foi um dos livros do King que mais me deu medo. Não diria medo, mas assim, eu fiquei tensa. Talvez porque eu estivesse lendo de madrugada, não sei. Acho que ele estaria ali no meu top 1 ou top 2, os que mais me deu medinho. Mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito boa, porque eu gostei muito desse livro. E acontecem várias coisas aqui que te dá vontade de ler sem parar pra descobrir qual vai ser o final. Em segundo lugar, um que eu acho que é favorito de muitas pessoas, que é O Iluminado. É o outro que eu acho que ficaria aí no meu top 1, top 2 de que mais dá medinho. Não sei se é medo, mas uma tensão assim, sabe? Um friozinho na barriga. Esse livro aqui, gente, ele tem um molho. Tanto o livro quanto o filme eu gosto bastante. Foi um livro em que a época em que eu estava lendo ele, eu tava muito focada nisso. Foi uma época muito gostosa, porque eu tava imersa na história, eu tava presa, assim, sabe? Eu tenho ótimas lembranças e com certeza é um dos meus favoritos. E em primeiríssimo lugar, não poderia ser diferente, o livro que eu mais gostei do Stephen King até hoje, um 5
estrelas favoritado, que eu vou guardar pra sempre na minha memória, gente. Não tem como. Eu passei 2 anos lendo A Dança da Morte e ele se tornou, sim, o meu livro favorito do Stephen King até agora. Por mais lentinho que ele seja, é bom demais. Os personagens, tudo que acontece aqui, gente, o vilão. Enfim, é um livro espetacular, perfeito. Não tenho críticas. Eu acho que o final dele pode dividir opiniões, sim. Mas pra minha pessoa, foi mais do que o suficiente, sabe? Não precisava de mais do que isso pra me convencer. Me convenceu, tá ótimo. Eu acho que ele vai continuar no meu top 5, independente de quantos livros do King eu leia. Pode ser que eu esteja falando abobrinha e depois pague minha língua, mas por enquanto, essa é a impressão que eu tenho. A próxima categoria foi enviada pela Flávia e ela colocou top 3 livros de true crime. Eu só li 4. Mas assim, dentre os 4 eu tenho meus 3 favoritos. E foram livros ótimos, tá? Porque eu tenho um ótimo gosto. Então assim, eu fui certeira. Comprei livros que eu sabia que iam ser bons. Então assim, deu tudo certo, sabe? Entre esses aqui, o terceiro lugar ficou com Serial Killers, Anatomia do Mal, Entre na Mente dos Psicopatas, do Harold Schechter. Esse aqui é um livro mais didático. Ele tem uma enciclopédia de serial killers explicando sobre modus operandi e alguns dos serial killers mais famosos e termos, enfim. Ele é um livro muito bom pra introduzir alguém que nunca leu nada desse tipo. Então assim, pra quem vai começar, bom demais, tá? Recomendo muito. É um livro super interessante, traz informações muito válidas. Eu acho que esse livro aqui serve até como um manual de sobrevivência, gente, porque a gente sabe que tem pessoa doida no mundo, que a gente tem que ficar atento. Então, quando você consome esses conteúdos, eu acho que você fica mais esperto. Pode ser que eu esteja louca também, mas tem casos e casos de pessoas que, por entenderem um pouco mais de true crime, acabaram escapando de situações perigosas. Em segundo lugar, tem um que eu gostei muito da leitura, a escrita é impecável. Também traz histórias, assim, muito interessantes, histórias reais que aconteceram, que é importante também a gente sempre lembrar, né? Mesmo que sejam histórias pesadas, tristes, que é Arquivo Serial Killer, Louco ou Cruel e Made in Brasil, da Ilana Casoy. São 2 livros compilados em um só, nessa edição especial. Eu gosto muito dos 2, particularmente, mas eu queria ressaltar aqui o Made in Brasil, que ele vai trazer esse conteúdo sobre criminosos brasileiros, que é uma coisa que a gente não vê muito nesses livros que são escritos por gringos, né? Então, pra ter esse conteúdo mais aprofundado sobre o Brasil, sobre a nossa realidade, esse livro aqui é perfeito. Eu recomendo muito, a Ilana Casoy é maravilhosa, faz um trabalho incrível. E eu acho que pra quem se interessa por esse tipo de leitura, é com certeza um livro indispensável. E em primeiríssimo lugar dessa lista, desse top 3, não poderia ser diferente, gente. Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule. É um livro espetacular, sabe? O trabalho feito aqui é de aplaudir. É um trabalho, assim, que é pra ficar marcado na história, porque é um trabalho jornalístico, sabe? É um trabalho de pesquisa muito extenso, muito aprofundado. É um trabalho que eu imagino quanto foi desgastante pra pessoa que tá tão imersa numa história dessa, sabe? Sobre uma pessoa tão monstruosa e que você tinha contato, você conhecia, porque a Anne Rule conheceu o Ted Bundy. Enfim, esse livro é espetacular e fica aqui como meu top 1. A Grace mandou a categoria com a capa verde. Eu adorei, eu achei que mais pessoas iam mandar categorias assim, aleatórias. Mas é óbvio que eu separei os 3 melhores livros de capa verde que eu tenho aqui em casa, tá, gente? Porque não ia ser qualquer coisa. Em terceiro lugar, a gente tem Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, que é o primeiro livro dos Artifícios das Trevas. Eu amo essa trilogia dela, é impecável. E esse aqui provavelmente é o melhor primeiro livro de série da Cassandra Clare que eu já li. Então, é um ótimo começo, ele te deixa super empolgada pra ler os outros e cumpre muito bem o seu papel. É impecável, de verdade, e eu super recomendo. O segundo livro dessa lista é um 5 estrelas favoritado, que eu super recomendei aqui pra vocês, gente. A Passagem, do Justin Crowley. Esse livro também é impecável, ele traz uma vibe muito parecida com A Dança da Morte, só que um pouco mais rápido, porque é um livro menor, tem 800 páginas, mas ainda é menor do que 1.200, e ao mesmo tempo a história dele é mais extensa, porque isso aqui é apenas o primeiro livro de uma trilogia, enquanto A Dança da Morte é finalizado em um livro só. Então eu não sei qual é a continuação, porque eu não cheguei a ler ainda, mas essa história aqui me pegou totalmente, e foi por causa dela que eu fui pra Dança da Morte já sabendo que eu ia amar, porque esse é o tipo de livro que eu gosto. Ele é muito, muito bom e eu também recomendo pra todo mundo. E em primeiríssimo lugar, um livro também de uma série que eu já cheguei a mencionar aqui antes, que é Sangue de Tinta, da Cornélia Funke. Esse aqui é o segundo livro da série. É uma trilogia, e é uma trilogia favoritada. É uma das melhores que eu já li na minha vida. E todos os livros, assim, tem meu coração, sabe? Todos eles são impecáveis. Então, assim, gente, se você não leu, dê uma chance, tá? Eu sei que não é muito o tipo de livro que fica hypado hoje em dia, porque não tem esse foco em romance e em criaturas que a gente tá, né, familiarizado a ler hoje em dia. Mas, assim, é uma magia, é um universo mágico muito incrível, muito bem construído, sabe? É um livro muito bem escrito. Quando você entende a grandiosidade dessa história e começa a viver tudo junto com os personagens, se torna algo muito único, sério. Desde que eu li isso daqui, eu nunca mais vivi algo desse tipo.
Estamos finalizando, gente. Faltam só 4 categorias. E a próxima foi enviada pela Ferzinha, que é Capas Mais Lindas. Essa daqui eu acho que eu vou falar brevemente. Tem um livro aqui que eu não recomendo, um livro que eu não li e um livro que eu gostei. Em terceiro lugar, a gente tem A Pequena Sereia, da Louise O'Neill, que é o livro que eu não recomendo. Vocês sabem que eu não gostei desse livro, mas eu nunca vou me desfazer dele porque a capa é perfeita. E eu acho que isso por si só já fala o quanto essa capa é maravilhosa. Não vou me desfazer do livro só por causa da capa. Mas ela é realmente linda, gente. É o livro da Darkside mais bonito que eu tenho aqui em casa. Olha isso aqui. Não tem como, sabe? A Darkside nunca mais fez um trabalho tão impecável quanto esse aqui. Em segundo lugar, tem um livro que eu não li ainda, mas eu quero muito ler. Então, vem aí no futuro. Que é A Dança da Floresta, da Juliette Marillier. Ele vem com essa jacket belíssima. Olha isso aqui, gente. Olha a capa de baixo. E olha a jacket. Eu não sei nem qual é o meu favorito. O trabalho gráfico desse livro inteiro é impecável. É uma edição belíssima. E só pela edição já dá vontade de ler. Mas eu também tô curiosa com a história porque já ouvi falar bastante bem. É um livro muito famoso, né? Então, assim, quando eu ler, eu conto um pouquinho mais pra vocês do que se trata. Mas, de primeira mão, já fica aqui a capa pra despertar o desejo de vocês. Em primeiríssimo lugar dessa lista, tem um livro que eu acho a capa dele impecável, que é O Labirinto do Fauno, da Cornélia Funk, do Guilherme Del Toro, lançado pela Intrínseca. Inclusive, cada um dos livros veio de uma editora diferente, né? O primeiro é da Darkside, o segundo da Wish, e esse aqui é da Intrínseca. É um livro capa dura, com corte colorido. Essa capa, gente, tem uma ilustração belíssima. Eu acho a vibe dela, assim, meio sombria, lindíssima, as cores, o encaixe da fonte com as ilustrações e o nome dos... Gente, perfeito. Isso aqui, pra mim, é um trabalho maravilhoso. Eu gostei muito desse livro. E ele é outro que, mesmo se eu não gostasse, continuaria na estante só pela edição. A próxima categoria foi enviada pela Josi. E é outra que eu vou adorar responder. Top 3 livros com casal chato. Eu adoro falar mal das coisas. Então vamos lá, que agora é o meu momento. Eu não vou poder falar o nome do casal, porque senão vai ser spoiler pra quem não leu. De nenhum dos livros, tá? Quem leu sabe. Deve saber. Não é possível, porque eu coloquei o livro certo. Gente, eu coloquei o livro justamente pra vocês entenderem do que eu tô falando. Pelo amor de Deus. Em terceiro lugar, Ruína e Ascensão, da Lei Bardugo. Perceberam que o primeiro livro não está aqui? O segundo eu nem lembro direito. Mas esse terceiro aqui eu tenho certeza do que... Gente... Juro pra vocês, frustração, estresse, não gostei desse casal, chato, sem graça, sem sal, sem tempero, sem maionese, sem... horrível, não gostei, intragável. A sorte da Lei Bardugo é que eu gostei muito da história dela, do universo que ela criou, de tudo isso, porque senão eu tinha pegado birra, nem ia ler mais nada dela. Ainda bem que eu li, tá? Porque depois vieram coisas muito boas, mas enfim, esse casal aqui não me desce. Em segundo lugar, outro casal que muita gente ama, não sei o que, eu odeio, detesto, ranço, ódio, Trono de Vidro, Herdeira do Fogo. Quem sabe, sabe, tá, meus amores? É quase um review silencioso, porque eu não posso falar o que acontece. Mas assim, gente, isso aqui... Ai, juro pra você, qual a necessidade? Em time que tá ganhando, não se mexe. Às vezes você tenta inventar demais, tenta dar uma de diferentona, querer surpreender a galera, e acaba caindo do cavalo, sabe? E eu acho que a Sarah J. Maas errou muito nessa série aqui em específico, principalmente por causa desse casal chechelento, podre, horrível. Gente, sério, não vou nem falar muito, senão vou me estressar aqui, vou me exaltar. Em primeiríssimo lugar, para surpresa de 0 pessoas, eu também já cansei de criticar aqui, mas vou criticar mais uma vez, que nunca é bastante. A Convenção das Aves, do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Renzo Ringues. Esse, gente, o ódio que eu senti lendo esse livro, sério, eu não consigo expressar em palavras. Não me vem aqui vocabulário pra dizer pra vocês. Isso aqui foi uma frustração, uma decepção, que até hoje eu não consigo, sabe? Tá aqui, ó, preso, entalado na minha garganta. Eu queria pegar o Renzo Ringues e pá, nele. Eu queria esquecer, não queria ter isso aqui guardado na minha memória não, porque foi traumatizante. A próxima categoria foi enviada pela Ana e ela colocou top 3 de autores não brancos. Essa daqui, confesso que eu tive uma certa dificuldade, viu? Porque a grande maioria que eu li é de autor branco mesmo. Mas eu consegui fazer aqui um top 3 e apenas com livros maravilhosos que eu recomendo muito a leitura, então melhor ainda. Em terceiro lugar, a gente tem Warcross, com a Mary Lou, uma diva, tá? Já li vários livros dela e todos foram incríveis. Ela é uma autora amarela, então acho que encaixa aqui nessa categoria. Eu amei poder mencionar minha série favorita dela, junto com Legend, tá? Não consigo muito decidir qual das duas, porque eu não canso de recomendar isso daqui pra vocês. Inclusive também tem resenha aqui no canal, então se vocês tiverem interesse aí, ó, assistam, que eu vou convencer vocês a ler. Em segundo lugar da lista, a gente tem mais um autor não branco, que é O Ceifador, do Neil Shusterman, primeiro livro da trilogia Saito. E o Neil Shusterman também é um autor não branco, e essa série dele, gente, é muito, muito boa. Eu li o primeiro e o segundo livro, tô pra ler o terceiro. É uma ficção científica, assim, sabe? De qualidade, das boas. Também tem uma pegada muito diferente de tudo
tudo que eu já li, é super original. Eu gostei muito da leitura, tô super ansiosa pra finalizar. Em primeiríssimo lugar dessa categoria, não poderia ser diferente, porque é uma série que eu também já falei muito bem aqui pra vocês, que é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Ela tem origem paquistanesa, então também é uma autora não branca, eu acho. Eu espero que seja. Se eu estiver incorreta, por favor, me corrijam nos comentários. Mas enfim, essa série dela é maravilhosa, eu já li todos os livros e recomendo demais. É muito bem escrita, tem uma construção de mundo super interessante e personagens que são, assim, incríveis de acompanhar. Essa série aqui me fez querer ler tudo que a autora escrever, então com certeza eu vou continuar acompanhando as publicações dela. E pra finalizar, meus amores, a última categoria desse vídeo, que ficou gigantesco, e olha que eu escolhi 15, ainda pensei em escolher 20, também que eu não escolhi. Também é da Camila. Eu já respondi outras duas categorias dela, mas ela enviou coisas muito legais e eu quis colocar tudo aqui, que é top 3 livros com enemies to lovers. Eu acho que essas recomendações aqui não vão ser óbvias, porque eu não vejo muitas pessoas divulgando esses livros como enemies to lovers. Pelo menos um deles, sim, os outros não tanto. Em terceiro lugar, então, a gente tem A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. E a gente tem aqui dois protagonistas que estão de grupos opostos, então eles são colocados, né, como inimigos, mas vocês sabem o que vai rolar, né? Eu gosto muito dessa duologia, tem resenha dela aqui no canal também. E eu não vejo muitas pessoas falando sobre essa série da Victoria Schwab em si, sabe? Outras séries dela viralizaram muito, ficaram populares, mas essa daqui eu vejo meio esquecida no churrasco, e eu acho injusto, porque é uma série muito boa, assim, que merecia mais atenção, então fica aqui a dica pra vocês. Em segundo lugar, essa daqui sim, eu acho que já é mais vendida, assim, como Enemies to Lovers, que é Pássaro e Serpente, da Shelby Mahuri. E a gente vai ter aqui uma bruxa e um caçador de bruxas. Então sim, eles são ali inimigos naturais, né? Mas vão acabar casados, gente. É um livro, assim, que eu adorei. Eu acho uma fantasia, assim, bem farofona, mas eu adoro. Então, assim, por que eu vou fingir que é ruim quando eu amei? Não tem porquê, né? Eu acho o romance desse livro aqui muito bem construído, muito gostosinho, assim, de acompanhar. E a história em si também me prendeu bastante. É uma trilogia que eu já li também o segundo livro e gostei, então tô com expectativas pro terceiro. E eu espero que não me decepcione. Pra finalizar, então, o último livro de Enemies to Lovers, meu top 1, eu acho que eu vou surpreender vocês. Six of Crows, da Leigh Bardugo. Aqui tem um casal em específico, porque esse livro, ele vai meio que acompanhar 6 personagens diferentes, formando 3 casais. Um casal em específico, que é o meu favorito, é Enemies to Lovers. E assim, gente, que qualidade, que maravilha. Nem é um livro focado em romance. Esse casal nem é o mais explorado dos 3, mas ele me ganhou. Ele teve o bastante pra conquistar meu coração. Se eu pudesse, eu leria um livro inteiro só dele. Inclusive, eu queria isso. Leigh Bardugo, por favor, providencie. Coisas aconteceram, eu acho que não vai dar pra providenciar, mas, apesar de tudo, gente, é bom demais. Recomendo muito essa leitura, tanto pelo livro em si, tá? A história é maravilhosa, mas assim, os casais são uma delicinha. E esse em específico que eu falei pra vocês, que é Enemies to Lovers, maravilhoso. Um sabor indescritível. Então é isso, gente! Meu Deus do céu, esse vídeo ficou muito grande, peço perdão, espero conseguir fazer um milagre na edição. Espero também que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não se esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar de novo. Me digam aqui se vocês querem uma parte 2. E aí, assim que der, eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês me enviarem mais categorias e eu poder responder com os meus livros aqui que eu recomendo pra vocês ou não. Também me sigam, né, pelas redes sociais, pra vocês poderem participar desses vídeos, assim, que eu preciso da interação de vocês. Todos os links estão aqui embaixo, tá? E também tá aqui embaixo o link da Amazon. Porque se vocês estiverem se interessados por algum desses livros, gente, pelo menos compra com o meu link, por favor, pra me ajudar. Porque eu ganho uma pequena comissão em cima do valor da compra de vocês e é o que me ajuda a manter o canal ativo. Então é uma ótima forma de vocês patrocinarem e apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijão e até o próximo!